Fala galera, estou aqui junto com vocês, né? Chegando, glória a Deus, por isso que a gente está voltando com essas lives. Eu estou muito feliz de estar voltando, a galera pediu muito, é um pedido, eu vou citar o nome da galera aqui, mas vou esperar o pessoal entrar, né? Não sei se já tá todo mundo aí, vai falando no chat, para mim ter certeza que você já está aqui junto com a gente, só para me situar de quem está na live e poder tá dando um salve para você aqui, né, ao vivo. Mas os pedidos que me fizeram para estar voltando com a live aqui foi da Cristiane, a minha prima, que falou, né? Teve também, aí ó, a Maria do Carmo, minha mãe tá aí já, graças a Deus, estamos junto, voltando com essa live, mãezinha. Tamo aí, a galera pediu e a gente tá voltando aqui para abençoar vocês com palavra de Deus para a vida de vocês, tá certo? Eu queria falar também, mandar um grande abraço para uma pessoa que minha mãe vai lembrar, porque foi uma grande ouvinte da Melodia, que também hoje deve estar aparecendo por aí no chat, talvez ela vai falar aí, que é a Margarida, quando eu trabalhei lá na Melodia, e ela me achou pelo Facebook, também aí pediu pra gente estar falando um pouco mais sobre Deus. Então um grande abraço, Margarida, te amo de paixão, a pessoa que me acompanha esses trabalhos que eu faço, né, de pregar o evangelho, de falar sobre Deus, os meus programas desde a Melodia, ela acompanha. Então um grande abraço, Margarida, por você estar sendo tão fiel assim ao meu ministério. Graças a Deus, eu fico muito grato, porque ainda tem pessoas orando desde lá do início de tudo, quando eu iniciei, né, na Rádio Melodia FM, que também um grande abraço aqui ao Cristiano Gonçalves, que me deu a oportunidade lá, né, me achou assim um locutor na época e foi me dando as dicas, e hoje nós estamos aqui também no canal Diogo Pires, agora no YouTube. E para quem tá chegando pela primeira vez aqui, quem tá aí passando pelo YouTube e caiu de bandeja aqui, nós já fizemos, né, essas live aulas, né, que aconteceu há um tempo atrás. Então se você procurar aqui no canal, na parte de ao vivo, você vai encontrar as lives que a gente fez sobre todo o Antigo Testamento. Nós falamos sobre todo o Antigo Testamento, tá certo? Nós falamos sobre o Pentateuco, né? Nós falamos de Josué ali, nós falamos dos juízes, né? Falamos também dos Salmos, todos os livros, né, que compõem o Antigo Testamento. Nós falamos um por um deles, a história por trás deles, a parte cronológica de cada livro, como aconteceu, todos os reinos divididos. A gente falou de muita coisa, e quem acompanhou desde o início, né, conseguiu pegar tudo isso ao vivo e também perguntar no chat ao vivo. Então se você conhece alguém que quer aprender mais sobre a Bíblia, que quer saber mais sobre tudo o que a gente fala aqui no canal, que é evangelho, né, você pode chamar essa pessoa agora mesmo, mandando uma mensagem aí para essa pessoa aí no seu celular, né, via WhatsApp para ela, né, nos grupos que você tem. Você também pode divulgar lá no Instagram, dar um print aqui, né, nessa imagem que você está vendo talvez do seu celular, né, printa a tela aí, bota lá no Instagram, marca a gente, tá certo? Que nós vamos repostar aí para vocês ficarem famosinhos junto com a gente. Que tem uma galera que já curte o nosso trabalho, que já vem acompanhando o que a gente tem feito aqui no canal, tá certo? A gente tá postando também vídeos durante a semana agora com mensagens, que é o Na Prática. Gente, hoje eu vou ficar mais falante, assim, dando várias informações antes de começar a aula, mas geralmente a gente começa a aula direto, tá bom? É só mesmo porque a gente tem muito tempo que a gente não entra ao vivo, tá certo? Então a gente vai passando algumas informações aqui para não deixar batido, porque tem muito tempo que a gente não faz a live. Então nós estamos voltando, até preciso passar as informações para vocês, mas a gente vai começar com a aula. Enquanto isso, como eu falei para vocês, vai aí compartilhando com a galera, tá bom? Com o pessoal que você conhece, pessoal da família, dos grupos aí de família, tá bom? Para eles estarem aqui e aprenderem sobre a Bíblia. Eu não falo nenhum termo difícil, aula bem simples,
bem didática, bem tranquila, principalmente que a gente está voltando. Então eu vou bem devagar de novo, até a gente engrenar, né? O pessoal aí que tem sempre acompanhado, a minha tia Andréia, que está sempre aí junto com a gente, é mais o pessoal da minha família em peso, sempre está aqui, a minha tia Beth, a Lavínia, a galera que curte aí aprender um pouco da Bíblia, mais da minha família sempre está aqui. Tem a Maria Helena também na nossa igreja, tem a irmã Sandra, o Ramon, né? O pessoal que gosta bastante da minha aula aí, então tá sempre aqui no canal acompanhando, tá bom? Se vocês já estão com o seu caderninho de anotação, se você tá com a sua água aí para você não sair mais, né, da frente do seu computador ou do seu celular, nós vamos iniciar esta aula de hoje, tá certo? Última conferência aqui, só para ver se está tudo certinho, tudo certo. Se você tá na live aqui e ainda não se comunicou, fala aqui embaixo aqui, ó. A tia Andréia entrou aí, deu um salve aí. Benção, tia Andréia, que agora tá aí no nosso chat. Muito obrigado pela sua presença, tá certo? Obrigado mesmo. Tô com saudade de vocês, de falar aqui ao vivo para vocês, de fazer essa live maravilhosa, né, que vocês tanto gostam. Então vamos iniciar essa aula de hoje. Deixa eu deixar aqui. Hoje nós vamos falar, pessoal, nós vamos falar dos evangelhos. Vou colocar aqui. Nós vamos falar hoje sobre os evangelhos, como vocês estão vendo aí na tela. Os evangelhos sinóticos. O que é evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são os evangelhos que eles se assemelham. Então, eu até coloquei aqui, ó. São como se fosse repórteres. Eu coloquei os 4 repórteres porque eu tô aqui abrangendo, antes de falar dos sinóticos, os 4 evangelhos, né? Então, os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles, né, são considerados os repórteres da Bíblia, porque eles acompanharam o maior fenômeno, né, da face da terra, o maior acontecimento da face da terra, que foi Jesus, né, estar na terra. O Filho de Deus estar na terra. Aquele que veio para nos salvar, para nos curar, para nos transformar, para mudar as nossas vidas, para colocar um eixo central de como nós devemos seguir e viver, né? Então, eles foram os 4 que ficaram ali acompanhando Jesus e não só aprendendo, mas também relataram tudo isso, né, na nossa Bíblia que nós conhecemos aqui hoje, com as suas várias versões, vários tipos, cores e formatos, tá certo? Temos em PDF, temos no celular, então todas essas funções que a Bíblia tem, nós estamos aqui hoje para falar só dos evangelhos. Nós vamos mostrar algumas coisas que esses repórteres da Bíblia, esses famosos repórteres, eles nos ensinaram. E os evangelhos sinóticos, eles são os evangelhos que se assemelham pelas histórias contadas. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem assim, que todo mundo usa e que é bem fácil de entender. E nós vamos falar mais disso durante a aula de hoje aqui, que nós estamos iniciando. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito simples, muito cotidiano e muito usado. Quando você vê aí um CSI Miami, algum seriado, né, que é aquele de investigação, e quando você pega ali o depoimento de pessoas diferentes, e vamos aqui situar como se fosse 3 pessoas diferentes, para situar como os 3 evangelhos eles funcionam, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então vamos supor que essas três pessoas interrogadas seriam Mateus, Marcos e Lucas. Essas 3 pessoas interrogadas, elas nessa questão de investigação, elas têm que falar do mesmo tema, mas de uma forma em que alguma coisa não, quer dizer, na verdade, a história ela não pode bater certinha, não pode ter todos a mesma história.
né? Se você falar assim, Diogo, declare para mim aqui o que você vê. Então, na minha frente aqui, eu vejo uma câmera, estou falando com vocês, tem um computador e tal. E aí vem o segundo, né? E fulano, fale para mim o que você vê. Aí a pessoa fala da minha mesma coisa. Eu vejo uma câmera e um computador. Aí a outra pessoa também fala, eu vejo uma câmera e um computador. Esses aí são depoimentos iguais. Então, o que a justiça entende é que esses 3 depoimentos, eles foram, né, eles concordaram em falar a mesma coisa. E eles citaram os mesmos exemplos sem diferenciar nada. Então, vendo isso, quem estiver pegando o depoimento, ele dá esse depoimento como nulo e faz uma nova acariação, não sei se é assim que fala, mas faz pega um novo depoimento dessas pessoas para ver aonde elas vão cair em contradição. Então, essa é a função para ver se essas pessoas estão falando a verdade ou mentira. Então, o evangelho em si, os evangelhos sinóticos, eles têm uma função maravilhosa na Bíblia. Porque eles falam do mesmo tema, do mesmo assunto, do mesmo acontecimento, mas sempre tem um detalhe diferente um do outro. Agora, na parte prática, né, dentro, né, do que acontece dentro da Bíblia, eu vou citar uma das coisas que pode trazer esse entendimento para vocês. Até aí tudo entendido? Vocês entenderam a questão desse suspeito, desse depoimento? Fale para mim no chat aí, fala comigo para mim ver se vocês estão acompanhando tudo que eu tô falando aqui, se está ficando claro, tá bom? E aí eu vou continuando aqui a aula para mostrar para vocês o entendimento do que seriam os evangelhos sinóticos. E continuando o que eu estava falando. Então, esses evangelhos sinóticos, eu vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele é um evangelho que nós vamos decorrer aqui ainda, vamos falar muito dele, mas ele fala de uma forma para os judeus. Então, quando ele fala para os judeus, ele vai citar algumas coisas que são de tradição judaica. Então, se ele fosse falar, né, sobre o exemplo que eu dei, né, aqui supérfluo, né? Se ele fosse falar aqui da câmera e do computador, ele ia falar a câmera que está na minha frente e o computador, eles tinham um significado muito importante na cultura judaica, além de ter falado que existia uma câmera e um computador na minha frente, né? Então ele vai sempre destacar a parte, né, que é muito importante para ele, porque ele quer sempre destacar a parte judaica, né, do texto. Já Lucas é um cara muito detalhista, porque ele era médico, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ele vai sempre falar de uma forma muito detalhista. Então ele vai falar assim, ó, a câmera que está na minha frente, ela tem uma luz, ela é redonda, ela está num tripé, nós temos aqui um computador, que ele está com toda uma configuração de live. Então ele ia falar todos os artifícios para que vocês entendessem melhor. Então Lucas seria esse tipo de depoimento, mas ele ia falar também que existia uma câmera e um computador aqui na minha frente. Já Marcos, ele vai falar de um modo para os gentios. Então ele vai falar talvez o mais básico de todo o depoimento. Ele vai falar só assim, ó, existia na frente do Diogo uma câmera e um computador. Ambos seria 2, né? Os 3, na verdade, eles vão citar o mesmo exemplo, né, a mesma coisa num depoimento, mas com alguns detalhes, alguns acréscimos a mais. Isso dá uma veracidade a Jesus ter mesmo existido, a Jesus ter mesmo, né, vivido na terra, ter mesmo o Filho do homem e também Filho de Deus, ser 100% homem e 100% Deus. Até aí todo mundo tá entendendo? Fala pra mim, galera, pra mim tá sabendo se vocês estão entendendo tudo, tá certo?
E ó, mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem essa live com a galera que vocês conhecem, para eu estar sabendo se vocês estão gostando, e galera vir para cá e a gente fazer essa live aqui bombar, hein? Vocês pediram, eu voltei. Então me ajudem aí divulgando a live para que a galera possa vir aqui e eu possa continuar fazendo mais lives como essa. Então, entendido a parte aí de como funciona, né, os evangelhos, como eles, quando você lê, é o que você precisa entender. Quando você pega uma Bíblia, ó, vamos bem no raso aqui. Quando você pega uma Bíblia, que é NTLH, ou seja, nova tradução na linguagem de hoje, aquela Bíblia que fala numa linguagem que é do dia a dia. Essa é a versão que eu estou citando aqui. Quando você pega uma Bíblia dessa, às vezes do lado sempre tem assim, ó, esse texto ele também tem em Mateus e Marcos, né? Se você estiver lendo em Lucas. Se você estiver lendo em Mateus, ele sempre vai aparecer assim, ó, Marcos, né? E Lucas tem. Então, e vai citar o versículo. É muito bom, principalmente se você for fazer uma mensagem, fazer alguma coisa nesse sentido assim, de abrir um culto. É bom você pegar aqueles dois outros textos que vão ser citados ali e você ler também. Porque sempre tem um detalhe a mais que faz você compreender melhor aquele texto, aquele contexto. Porque são três pessoas vendo de ângulos diferentes a mesma situação. É como se um tivesse na sua direita, tivesse na direita, outro na esquerda e outro, né, frontal, vendo a mesma situação. Então, um vai falar que tinha crianças e mulheres. Outros vai falar que só tinha mulheres, porque é a questão judaica. Outros nem vai citar a questão de mulheres, né, e crianças, mas vai citar ele tinha os olhos, né, em chama. Entendeu? São exemplos como esse que você vai encontrar o tempo todo, né, olhando um texto junto com o outro. Então é muito importante você fazer isso. Eu sempre digo, e vou já abrir essa live aqui dessa volta de aula, com a questão de a Bíblia é interligada. Então sempre esses outros textos que aparecem, né, junto do texto que você está lendo, é bom você ir lá e conferir. Porque ele é um acréscimo para te fazer entender melhor aquele texto. Então você fala assim para mim, é uma das maiores perguntas que eu recebo. Diogo, mas eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Então, uma das coisas que vai te ajudar a entender a Bíblia é você fazer isso. Quando você estiver lendo um texto, né, ali tem um capítulo para ler, naquele capítulo sempre tem alguns outros textos que vão vir do lado da sua Bíblia ou no rodapé dela, embaixo. Você pega ali e lê aquele, procura ler aqueles outros textos. Isso é muito bom, tá certo? Porque ali quando você pega aqueles outros textos, você acaba entendendo melhor o contexto, né, de tudo que está sendo falado, qual que é o foco, e principalmente se você for pregar ou usar esse texto para ensinar alguém, você vai ter embasamento bíblico para você falar tudo que você está falando, tá certo? E não cair na contradição ou falar alguma coisa que não é a verdade daquele texto. Então é uma das coisas que pode te ajudar, beleza? Então, bora para os próximos slides aqui para a gente continuar a live. E vai me falando aí no chat se você tá entendendo tudo, se você tá gostando, só para mim ter um feedback aqui, para me saber como que vocês estão ouvindo, se o áudio tá legal, tá certo? Me fala tudo aí. Vamos lá então. Vamos falar primeiro então das características de Mateus, o primeiro dos evangelhos, né, na sequência que você encontra na sua Bíblia aí. Agora não estamos na ordem cronológica, tá certo? Se fosse a ordem cronológica, o que é ordem cronológica para quem não pegou as outras aulas passadas? Ordem cronológica é ordem de acontecimento. Se fosse falar da ordem do momento em que acontece a história, Mateus não seria o primeiro evangelho. Dizem, segundo os teólogos, que o primeiro evangelho que surgiu, né, que foi escrito, foi o de Marcos, tá certo?
Então, é uma das informações que a gente tem. E depois veio os outros, eu não vou falar de data aqui, que eu nem me apego a isso, porque aí não tem muita necessidade de ficar citando aqui. O pessoal falou ali que tá top no chat, então muito obrigado. Bola pra frente. Então esse é o Evangelho de Mateus e ele é na sequência que está na sua Bíblia em casa. Então se você pegar a sua Bíblia agora aí, olhar ela, o primeiro Evangelho, não esquece mais disso, tá certo? O primeiro Evangelho que tem na Bíblia aí, que vai aparecer depois do período interbíblico, que é a folha branca que você tem, que separa aí o Antigo Testamento do Novo, que nós estamos começando o Novo Testamento hoje, é Mateus, beleza? Então vamos ver as características de Mateus aqui. Existe uma sequência cronológica dos fatos, que eu já falei aqui, que é cronológica aqui para vocês, iniciando com a genealogia de Jesus até os acontecimentos da ressurreição. Então, o que nós estamos querendo dizer como característica de Mateus aqui é que o primeiro fato que ele vai mostrar é o nascimento de Jesus. Ele vai mostrar uma cronologia, ou seja, o Evangelho de Mateus, ele vai mostrar todos os textos, eles estão compilados de uma forma cronológica, de uma forma que aconteceu os fatos. Então ele contou a sequência desde o momento que ele encontra com Jesus, ou até antes, né? Porque ele vai falar do nascimento. Ele vai falar tudo numa sequência. Então se você quer conhecer a história de Jesus de uma ordem de como acontece, leia Mateus, certo? E é onde você vai encontrar as maiores referências judaicas, né, costumes judaicos, por que ele fazia assim, por que não fazia assim. Então, Mateus, você vai ter isso. E Mateus tem o maior legado, né, de escrita, que para mim é excelente, que é o Sermão da Montanha, que está lá no capítulo, começa no capítulo 5, né, no capítulo 5, 6, 7, 8. São os 4 capítulos aí que tem, né, o Sermão da Montanha, e que ali você aprende muita coisa. Foi a maior pregação de Jesus, né, no tempo em que ele viveu na Terra. Então você consegue aprender muita coisa. Eu já fiz uma aula só sobre Sermão da Montanha. Se vocês quiserem, é só vocês falar no chat aqui também, ou me mandar mensagem no WhatsApp ou no direct lá no Instagram. Para você que não tem o meu contato pessoal, vai lá, ou no Facebook, tá certo? Ou no Facebook, vai aí, fala comigo, tá certo? No Instagram é @programa Insigne, que é o nosso programa Insigne, que a gente já estão fazendo os vídeos durante a semana, né? E também no Facebook, eu acho que tá Diogo Pires mesmo. Tá Diogo Pires mesmo, você só colocar lá que você vai me achar, certo? E se for o caso, se você tiver o meu contato, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, que aí eu vou tentar fazer o melhor para você, tá bom? Então, essa ordem de acontecimento de Mateus aqui, ela vai começar com a genealogia. Ele vai falar, né, sobre Jesus e todas as referências de os acontecimentos bíblicos com os seus principais, né, personagens da Bíblia, até chegar a Jesus. E é engraçado que você vai olhar aí e vai ver que algumas mulheres aparecem. E é interessante porque no judaísmo as mulheres naquele tempo não eram consideradas. Até hoje, né, os mais ortodoxos, eles não consideram as mulheres, né? As mulheres não são tão consideradas nessa religião do judaísmo, né? E ali tem os hebreus e tudo, né? Com a sequência do Antigo Testamento para o Novo, mas ali nós estamos mais numa religião quase já judaica, já uma questão muito de fariseus, né? De saduceus. Então não dá para pegar a referência dos hebreus antigos lá, como eles olhavam o tempo todo a Bíblia. No tempo em que Jesus aparece, já se perdeu muito daquele evangelho cru, né, dos patriarcas, dos juízes, né, daquele povo que andava no deserto, tá certo? Então é
já mudou bastante, já foi criado, né, as lideranças da igreja de uma forma diferente de como no Antigo Testamento. E agora, esse tempo do Novo Testamento, você já vai ver na Bíblia, vai analisar quando você ouve ali, né, as falas, né, lendo, ouve as falas lendo. Mas basicamente seria isso, né? Você vê aquelas pessoas, porque quando eu falo assim, gente, é porque quando eu leio assim, imaginando os personagens falando. Então, por isso que eu falei dessa forma, porque você olha ali e vê um fariseu, um Nicodemos, né? Ele falando com Jesus, então eu imagino o personagem. Isso ajuda também muito, tá? Isso ajuda muito a você compreender como que ele está falando, como que ele tá esboçando aquela expressão, e depois para você repassar para as outras pessoas. Isso ajuda muito. Então, o tempo em que Jesus ele aparece totalmente, né, numa religião que era religiosa, né? Uma religião religiosa, não uma religião que mostra Jesus assim cristocentricamente, não mostra Jesus palpável, mas mostra só a fé de Abraão, mas eles não estão vivendo aquela fé de Abraão, entendeu? Basicamente é isso. Vamos lá. Mais uma característica de Mateus é um evangelho escrito para os judeus, como eu já falei. Sua disposição lembra o Pentateuco judaico. Por que lembra o Pentateuco judaico? Pela questão cronológica. O que é o Pentateuco judaico, Diogo? Que eu estou perdido aqui, você está falando e eu não sei o que é Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você não viu as aulas passadas, né, as aulas que a gente dava aqui e que tem o Antigo Testamento, estão todas no canal. É só você olhar aí, né, que nós temos uma live só falando do Antigo Testamento e nós falamos sobre o Pentateuco. Aí tem todas as referências, nós temos as imagens, tudo aparecendo aqui na tela para vocês. E aí, se você não viu, volta lá e dá uma olhada, dá uma conferida. Se você quer também relembrar todas essas aulas que a gente fez para continuar junto com a gente, né, na semana que vem, porque essa aula não vai terminar hoje, nós vamos falar sobre os sinóticos e nós vamos continuar ela na semana que vem, né? Você vai durante a semana aí vendo as outras aulas, só para você, né, não ficar tão perdido quando a gente chegar aqui nessa aula de quarta-feira, que agora toda quarta-feira vai ter aula, tá? Então, assim, o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia e ele foi feito de uma forma cronológica. O que seria a cronologia, como eu falei? A cronologia é contar esse tempo, né, falando Gênesis, então foi a criação, Êxodo, a saída do Egito. É nesse quesito que ele é muito parecido, né, com o Pentateuco, porque mostra a genealogia, ou seja, como começou, né, tudo isso para se chegar até Jesus. É nesse sentido que ele se parece muito com o Pentateuco. Mateus é considerado o evangelho da igreja. Olha que interessante. Então, vamos continuar. Vocês estão entendendo, gente? Vai falando aí pra mim, tá? Pra mim tá sabendo que vocês estão entendendo tudo certinho. Só pra me ver se... Pra me acompanhar aqui vocês aqui, tudo certinho aqui. Só vendo uma mensagem que chegou aqui pra ver se é alguma coisa da live. Mas não é, então bora continuar. Vamos lá então? O pessoal tá acompanhando aí, ó. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos voltar para a aula aqui. Mais uma característica de Mateus. Esse evangelho foi escrito, né, Mateus, preocupando-se com os judeus. Preocupando-se com os judeus, desculpa.
E por isso, tantas referências às profecias do Antigo Testamento, as quais Jesus cumpriu. Contém pelo menos 129 citações ou alusões do Antigo Testamento. O objetivo de Mateus era mostrar ao povo judeu que Jesus era de fato o Messias tão aguardado por eles. Essas 129 citações ou alusões do Antigo Testamento é exatamente, né, pela questão dele fazer muita referência para que os judeus ali, né, eles pudessem entender e lembrar, né, do Antigo Testamento e fazer a referência, linkar, né, o Novo Testamento, o momento em que Jesus ele está chegando, mostrar para eles que ele era o Filho de Deus através das profecias que já tinham sido feitas, né, por Isaías, né, Ezequiel, Daniel. Então todos esses já tinham falado, né, Oséias, todos esses já tinham falado sobre Jesus e sobre o que ia acontecer, né, com o Filho do Homem ia estar na terra, mas precisava sempre citar alguma coisa para que eles tomassem como referência isso e pudessem entender melhor quem era Jesus. Então é uma característica muito marcante de Mateus, tá certo? Como eu falei, eles vão mostrar Jesus de uma forma diferente um do outro. Então as características de Mateus eram essas. Bola para frente? Então vamos lá. Marcos, o Evangelho de Marcos. Brevemente é o evangelho mais curto. Então, se você quer ler um dos evangelhos, quer saber a história de Jesus resumidamente, leia Marcos, que é bem simples, bem tranquilo. Você pode pegar aí e ler, que você vai aprender tudo sobre Marcos, tá bom? O primeiro a ser escrito possivelmente, como eu falei que é o primeiro, né, a ser escrito, possivelmente foi utilizado como base para Mateus e Lucas. Então, mesmo ele sendo curto, né, que é o de Marcos, e sendo o primeiro, ele foi aí usado como base para se ter o evangelho de Mateus e de Lucas. Então é uma das características que a gente encontra no evangelho aí de Marcos, tá bom? Então, se você ainda não leu o evangelho de Marcos, leia, cara, você vai aprender muito. E é bem simplesinho, bem rápido. São 16 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, com 16 dias, você já leu o evangelho de Marcos. Olha que rápido, que simples assim, bem rapidinho você acaba fazendo isso. Segunda característica de Marcos, vamos lá. O evangelho mostra um Jesus poderoso em ações, feitos e palavras ministradas aos apóstolos. Então, a segunda característica que Marcos tem é de mostrar um Jesus poderoso, que tem poder para curar, para salvar, para libertar, né, para perdoar pecados. Que os fariseus ficaram loucos com ele, né, quando ele perdoa o pecado daquele homem, né, que estava ali naquela casa, né, que ninguém conseguia mais entrar, e aí desceu, né, a cama pelo telhado. Lembra dessa história? Então, aí Jesus vira e fala: os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus falam o que para ele? Como pode você perdoar pecados? E aí ele fala: olha, então levanta e anda. Você, se não queria que eu perdoasse pecados, tá bom, eu vou curar então. E Jesus faz algumas coisas, né? Então Marcos mostra esses atos poderosos de Jesus, essas ações, esses feitos, essas palavras ministradas também aos apóstolos, tá bom? Então essa foi a segunda característica aí de Marcos. E vamos lá, terceira característica de Marcos. Marcos apresenta Jesus, está escrito errado ali, né? Mas Marcos em apresentar Jesus a partir da crise que vive a comunidade.
com os ensinamentos de Jesus. Suas parábolas, milagres, paixões e ressurreição ajudam a comunidade a criar condições, vencer os desafios e conquistar novos membros. Então, Marcos, eu vou colocar também uma referência aqui porque que Marcos ele acaba ensinando dessa forma. Se você entrar um pouco mais a fundo a história de Marcos, eu já preguei sobre Marcos, já assim destrinchei mesmo toda a história de Marcos, quem foi Marcos, a mãe de Marcos, qual a importância dele, e por que que ele também é um dos primeiros a fazer um evangelho, né? Ele é o mesmo Marcos que é sobrinho de Barnabé lá em Atos, lembra disso? Que ele sai com Paulo em viagem, mas a Bíblia não mostra claramente o que seria, mas ele teve um desacordo com Paulo. Talvez, né, alguns teólogos colocam assim, né, talvez seja porque ele era jovem demais, não aguentou, né, ser um missionário com Paulo. E Paulo também era, né, um missionário duro, né, na fala, assim, de não tinha meio termo. Aquela fala que a gente tem, né, quente ou frio, morno, né, para vômito, né, não é para evangelho, tem que ser quente, tem que ser fervoroso, tem que estar pronto, tem que ir à frente, sem medo. E, né, pela juventude de Marcos ele não tinha isso, e aí Paulo se separa dele e deixa ele andar só com Barnabé. E aí até tem uma discussão entre Barnabé e Paulo, e eles também não andam junto. E aí Paulo pega Lucas, que é o outro evangelho, né, que é o evangelho de Lucas, pega Lucas, né, traz Lucas para perto, e por isso que Lucas ele consegue escrever Atos, justamente porque ele tem essa referência, porque ele andou muito, ele acompanhou Paulo nas viagens. Então tem essa separação, mas você vai ver lá em Timóteo que Paulo vai dizer para Barnabé, né, vai falar lá depois que ele queria, né, muito que Marcos voltasse a andar com ele, porque ele fala que Marcos era muito útil, né, na caminhada, e ele chama Marcos de novo. Então, possivelmente, Marcos, um pouco mais experiente, aprende de novo a viver com Paulo, a ser missionário com Paulo, e ele, né, ele consegue ver essas coisas acontecerem com Jesus. Ele pega essas referências que ele viu, né, com Jesus e acaba mostrando um pouco mais com maturidade, e acaba também até dando a volta por cima e sendo um evangelho base para Mateus e Lucas, tá certo? Estão entendendo até aqui? Tá complicado? Fala para mim no chat aí, por favor, para mim saber se vocês estão acompanhando. Enquanto isso eu tomo minha aguinha. É muita informação, irmãos, mas se você, essa aula vai ficar disponível, né? Eu vou tentar depois só cortar só a parte da aula e deixar para que vocês possam ver de novo e aprender mais um pouco, tá bom? Devagar, pausando o vídeo, tudo certinho. Então, entendido até aí o que Marcos mostra nessa característica dele? Vamos para a próxima. Característica de Lucas, né, nesses 3 evangelhos sinóticos. Vamos ver aqui qual que é a característica de Lucas. A vida de Lucas, a vida de Lucas, né, é mostrar a vida de Jesus, é narrada amplamente, quase que em forma histórica, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. E é um evangelho para os pagãos. Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios igualmente. Como eu falei, Lucas é o evangelista que vai mostrar os detalhes. Ele é muito detalhista por ser médico, e ele narra assim os detalhes, os olhares de Jesus, né, como as pessoas viam Jesus,
Então, essa percepção dos acontecimentos é incrível quando você lê a Bíblia. Você acaba entrando na história e conseguindo ver o que cada pessoa, o que cada coisa está acontecendo ali. O fato que está ocorrendo, você consegue ver claramente lendo Lucas. E como eu falei aqui, citei um pouco antes, né, Lucas ele também escreve, né, Atos. Então é uma sequência. Se você que acompanha série, Netflix, esses negócios todos aí, né, melhor série para você acompanhar, vou te dar a dica aqui. Leia Lucas e depois Atos, juntos, numa sequência só. Irmão, é uma paulada, né, assim, de conhecimento. Tem muitos detalhes importantes. Você aprende sobre Jesus e sobre o Evangelho amplamente, porque você vai pegar desde o momento em que Jesus ele nasce, como foi citado ali. Você vai pegar a parte de João Batista, o nascimento de Jesus, a saída dele, né, decorrente a tá matando, né, as crianças. Você vai pegar a questão do... esqueci a palavra agora. É igual acontece o censo, né? O censo que acontece, né, para pegar toda a população daquela cidade. Então José, né, tem que voltar à sua cidade natal para fazer aquele censo, né, de saber quantas pessoas tem, né, na cidade, como acontece no Antigo Testamento em Números. Por isso até o livro é chamado Números, né, porque tem 2 censos ali para ver qual a quantidade de pessoas que saiu, né, do Egito. Então essas coisas também acontecem aqui em Lucas, e você vai acompanhando a trajetória. Um texto que é enxertado e que não está em cronologia, como eu falei, em tempo de acontecimento, é o capítulo 10, né, versículo 38 a 42, que fala de Marta e Maria. Eu gravei esse texto justamente porque é um texto que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado com esse texto, porque para mim, pessoalmente, ele tem uma riqueza muito grande, porque ele fala: não se apegue às coisas materiais, não se apegue à loucura da vida, se apegue a Jesus, esteja sempre no lugar que você tem que estar, como Maria, né, estava, que é aos pés de Jesus, tá certo? Então isso aí para mim é muito importante, e eu me apego a isso muito. Esse texto é muito bacana, não tira o brilho, né, dele por ele estar enxertado de uma forma que ele não está cronologicamente, né, na ordem de acontecimento, mas é um texto que para mim é muito marcante na minha vida, porque eu particularmente vivi uma experiência com esse texto, tá certo? Você com certeza também deve ter algum texto que te marcou ao ponto de você gravar o endereço dele na Bíblia. São poucos os textos que eu gravo endereço. Só se me marcar muito mesmo que eu gravo endereço. Eu não sou esse cara de gravar endereço. Eu sou o cara da história. Eu sei a história bíblica, a história bíblica é completa, né? Sei, mas se você citar coisa muito específica, talvez eu não vou conseguir te responder na hora, tá bom? Então, mas basicamente, como a gente conhece a história toda, quando a gente conhece a história toda da Bíblia, isso te facilita a saber se um texto, quando ele é citado fora do contexto, você consegue identificar se ele é uma verdade ou uma mentira. E é uma das coisas que os judeus, para formular essa Bíblia que a gente tem hoje, eles fizeram isso, tá certo? Quando teve o Sinédrio lá, para saber se esses livros da Bíblia, qual livro que ia entrar, qual que seria os livros que iam entrar, eles fizeram exatamente dessa forma.
eles conheciam, né, a história dos hebreus, conheciam a história até lá, do Antigo Testamento e conheciam os livros, né, que existiam dentro da Bíblia. Então, para eles terem a certeza que esses livros eram mesmo livros inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, eles viam as referências teológicas dentro dele. O que seria isso? Eles viam se realmente eles casavam as ideias, né? Se não era contraditório a Cristo, se, por exemplo, um livro, se eu não me engano, eu não vou lembrar qual livro que é, não vou citar o nome do livro que eu posso errar, mas tem um dos livros que fala assim, se alguém souber pode colocar aí para mim no chat. Ele fala assim: se o que eu escrevo está bom, então era isso que eu tinha que escrever. Meio que assim, ele deixa a desejar, como se eu escrevi e se tá bom é isso mesmo e obrigado por ter escrito. Então assim, tem livro dessa forma e esses tipos de livro não entraram, mas esse livro esse livro que eu tô citando, se eu não me engano, ele está na Bíblia Católica, tá? Eu não lembro agora, porque isso aqui veio à minha mente agora, mas qual o livro? Mas se depois eu lembrar, ou procurar aqui depois da live, eu coloco para vocês aí, ou no meu stories, ou em qualquer lugar aí, para vocês saberem sobre isso. Isso também, se for relevante para vocês. Se não for, eu passo batido aqui, mas existe, tá? Eu não lembro agora onde está agora, assim, de bate pronto, mas posso pesquisar e colocar para vocês. Mas enfim, então, o que aconteceu na formação da Bíblia foi isso, tá certo? A gente fala sobre isso aqui justamente porque a gente está colocando a parte histórica aqui de Lucas, tá bom? Eu não saí aqui da característica de Lucas. Então a característica de Lucas é mostrar essa história e como a gente não se perde na Bíblia. Quando alguém te cita um versículo, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Se situa aí onde eu tô, tá? É que nós precisamos saber o contexto da Bíblia todo, porque aí quando alguém falar alguma coisa de púlpito ou qualquer outro lugar que você vê alguém falando sobre o Evangelho, você consegue, mesmo sem saber onde está aquele versículo, se aquele versículo é verdadeiro ou não, se Jesus teria falado aquilo ou não, porque você conhece as características de Jesus, você conhece como Jesus ele tratava as pessoas, como ele vivia, como ele falava, qual o amor que ele tinha. Então, também se for um outro discípulo, alguma coisa nesse sentido, né? Você consegue ver as características de cada discípulo. Se você fizer, como eu falei aqui, se você uma dica, né? Aí você faz se você achar melhor. Se você quer entender amplamente os evangelhos, leia Lucas, e se você quiser assim, entender até o Novo Testamento inteiro, né? Você consegue pegar Lucas e Atos e ler junto. Isso vai te ajudar assim, impressionante. É um negócio assim muito maluco. Se você fizer essas duas coisas, ler Lucas e ler Atos, quando você pega as cartas, né, de Paulo, que são as 13 cartas, né, começa aí, né, em Romanos e termina já ia falar em Hebreus, porque eu considero Hebreus como de Paulo também, mas é Tito, né, é Timóteo, Tito, tem Filemon também ali no finalzinho. Então assim, se você pegar essas 13 cartas e ler depois de ter lido Atos, nossa, você vai ter um compreendimento das cartas impressionante, porque Atos nada mais é que os pormenores, né, das cartas de Paulo. Então você consegue pegar ali, ter um contexto teológico maravilhoso. Você não precisa ser teólogo para isso, você não precisa acompanhar uma aula de teologia dentro de sala de aula, ter um professor maravilhoso, impressionante, vários professores, para compreender isso. E só você lendo, você já fica tinindo, tá bom? Então vamos para mais uma característica aqui de Lucas.
Seu estilo literário é excepcional. Isso eu já rasguei o verbo aqui para ele, né? Já falei muita coisa para ele aqui, né? Que ele tem essa característica. Um vocabulário rico e escrito com um domínio excelente da língua grega. Uma das coisas que eu também deixei de falar aqui. O Novo Testamento, ele é todo escrito em grego, né? Em sua maioria, né? Tem algumas coisas aí, né? Que são em aramaico e hebraico, mas são citados em momentos oportunos, como foi citado, por exemplo, em um dos cultos que eu fui agora pelo nosso pastor lá, o pastor Geraldo. Talita Cumi, né? Levanta, né? Levanta e anda, levanta, fica de pé, a menina, né? Que é a filha de Jairo. E tem também um momento em que Paulo ele vai falar para os judeus, né? Quando ele está lá sendo preso, e ele, na hora que ele vai falar, primeiro ele fala em hebraico, porque quando ele fala em hebraico, todos, né, ali estavam uma bagunça, todo mundo falando junto, e quando ele fala em hebraico, que é a língua mãe, todo mundo fica em silêncio. Então isso está na Bíblia. Não sei onde está, Diogo. Leia todas as cartas que você vai ver. Na verdade, essa citação, ela está em Atos, tá? Mas pro finalzinho de Atos você vai ver isso aí. Então a língua grega é uma língua que abrange todo o Novo Testamento. É a língua dominante do momento, tá? Entrou até um mosquito aqui agora na minha frente aqui. Tudo indica que o escritor possuía uma cultura grega invejável. Ele era um cara muito estudioso, né? Ele é um cara que lia muito a Bíblia, então... lia muito a Bíblia não, né? Lia muitas coisas de um conhecimento alto. Ele era médico, né? Medicina, a pessoa geralmente lê muito, é muito inteligente. Então, Lucas era esse tipo de pessoa. Mais uma característica de Lucas: Jesus é apresentado como filho do homem. Uma das linguagens que você vai encontrar em Lucas aí. Aparece um Jesus que se retira para rezar e ensinar, né? Colocou rezar aqui, mas é orar, né? Rezar seria repetir, né? E ensinar a rezar aqui também é a mesma coisa. Mostrar um Jesus voltando para os necessitados, mulheres, crianças, pobres e os marginalizados. Então, mostra Jesus como a pessoa humana de Jesus, né? As características humanas de Jesus, e mostra ele como uma pessoa, vamos colocar bem aspas, né? Mas uma pessoa comum, de vida comum. Ele é filho de José, filho de Maria, entendeu? Essas citações nós vamos encontrar porque mostra também os irmãos de Jesus, né? Tiago, o livro de Tiago é irmão de Jesus, certo? Judas, também um livro bíblico do Novo Testamento que é irmão de Jesus. Diogo do céu, não sabia. Ele era assim, tá? E tinha irmão. Jesus teve irmãos, tá bom? É outra coisa que a gente pode citar aí mais pra frente, pode entrar nesses pormenores da Bíblia, porque tem gente que não crê nisso, mas está escrito, não é uma teologia minha ou de qualquer outra pessoa. Está escrito na Bíblia, não tem como ter outra interpretação. Está escrito que é filho, né, de Maria, mãe de Jesus, que ele tinha irmãos. E inclusive também, né, o livro, né, a carta de Judas e a carta de Tiago. Se eu não me engano, a carta de Tiago, ele começa falando, né, ou invertido, mas um dos dois, eles começam a carta falando que ele é irmão de Jesus. O outro vai começar a carta falando a admiração dele pelo Cristo ressurreto, né, Jesus. Porque ele não queria colocar o ministério dele, colocar essa semelhança desse parentesco com Jesus, justamente porque as pessoas poderiam
não entender que Jesus era o Cristo. Então eles tinham esse cuidado de, se eu falar que ele é meu irmão, eles não vão acreditar na divindade dele, né, falando que ele é filho de Deus. Se ele é filho de Deus e eu sou irmão dele, eu também seria filho de Deus. Então ia entrar numa bola de neve. Então eles tiveram esse cuidado ao escrever o livro e ao começar ali o livro. Olha que interessante isso, né? Como que naquele tempo eles já tinham esse cuidado, né, com os religiosos da época. Muito interessante. E hoje ainda tem muitos religiosos. Gente, é só uma aula de evangelho sinótico, mas olha a quantidade de coisa que você está aprendendo aqui. Fala pra galera que você conhece, fala pro pessoal que você conhece para vir para essa live, para vir para essa aula. Nossa, é muito conhecimento. Gente, eu só tô derramando para vocês o que Deus me deu. Vamos lá, é de graça. De graça Deus me deu, de graça eu vos dou. Vamos lá. Característica de Marcos, tá acabando, hein, a aula, hein? Mas fica aí comigo. Mostra constantemente o estado de alegria daqueles que aceitam a Jesus, sua mensagem e proposta em suas vidas. O Espírito Santo é destacado na vida de Jesus e do seu povo. Aí colocou todas as referências, tá bom? Depois você pausa o vídeo quando esse vídeo ficar aí para você. Eu vou também fazer um compilado desse vídeo para ajudar vocês, tá? Para vocês pegarem as referências, ir lá e consultar e olhar com mais calma, tá bom? E se você me conhece, é só pedir o slide que eu mando para você, tá bom? Ou deixar o seu e-mail também, não sei, né, que a gente manda para vocês. O Evangelho demonstra a universalidade da mensagem de Cristo. O que seria isso? Como Jesus era abrangente, ele não escolhia, não fazia acepção de pessoas, como a nossa querida e amada, né, irmã em Cristo pregou na terça-feira, a Elaine. Ela falou sobre acepção de pessoas. Então, né, Jesus não fazia essa acepção de pessoas, ele pregava de uma forma simples para que todos que estivessem ali ouvindo pudessem entender da maneira mais fácil possível, tá certo? Então, eu sou um pouco contra, né, contra no modo de dizer, né? Eu sou um pouco contra as pessoas que pregam com mensagens, né, com palavras muito difíceis, porque o povo que está escutando, a não ser que a igreja ou as pessoas que estão naquela igreja, elas já têm um conhecimento muito elevado, mas geralmente igreja são pessoas que não têm tanto conhecimento, são pessoas, todo mundo é estudado. Então, a gente fala numa linguagem mais, né, mediana ou simples, para que as pessoas possam entender, porque não adianta eu falar aqui teologicamente com vocês que estão me ouvindo, se vocês não entenderem nada do que eu estou passando. Então a mensagem ela fica nula, ela não chega a alcançar o que a gente quer, que é falar do Evangelho, você compreender, você aprender, você viver esse Evangelho na sua vida. Então isso é o que Jesus tentou passar o tempo todo, né, quando ele estava, por exemplo, aquela mulher adúltera, né, quando ele vê aquela mulher, ele fala de maneira mais simples para todo mundo entender. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou assim, no versículo tal, fulano de tal, fala isso, isso, isso e isso, e por causa disso, 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 e disso, e disso, e disso, e daquilo, né, vocês não devem apedrejá-lo. Ele foi curto e grosso, né, não foi não grosso, né, foi bem com paixão, com amor, para que você possa sentir na pele o que você está fazendo com a outra pessoa. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Estão gostando da live? Vai falando no chat aí, pra gente não perder vocês, hein? Vai falando no chat aí como é que tá aí, se tá todo mundo entendido, se eu tô falando muito rápido. Tô sentindo a falta de vocês aí no chat aí, ó, me falando se tá tudo legal com vocês. Vamos lá.
Detalhes importantes, né? Nós estamos chegando ao final, então detalhes importantes. Se você ficou até agora aqui, você já vai pegar esses detalhes importantes desses evangelhos. Vamos lá. Somente Mateus e Lucas relatam o nascimento e algumas coisas da infância de Jesus. Somente Mateus e Lucas falam sobre o sermão onde ele citou as bem-aventuranças, que eu falei no início da live aí. Somente esses dois evangelhos registram as palavras da oração do Pai Nosso. Tá vendo aí, ó? Você já leu várias vezes o Pai Nosso, não olhou nem em qual evangelho estava. Esses dois evangelhos, o evangelho de Mateus e Lucas, que você leu o Pai Nosso. Tá vendo? Aí, ó. Um detalhe importante aí que talvez você não sabia. Curiosidades, né? Outro detalhe importante: o batismo de Jesus por João Batista comprova que João foi uma figura de grande importância na história de Jesus. Embora hoje seja pouco lembrado, o fato é que a nova aliança não é coletiva, como é a aliança feita por Deus com o povo de Israel. A nova aliança é individual. O que seria isso, né? A salvação, ela é individual. Obrigado, Sabrina, pelo toque aí que ela deu aí no chat. Muito obrigado, tá? Glória a Deus por isso, que tá tudo top, filé. Essa aliança aqui, isso é uma aliança que agora eu sou a igreja, né? Não tem mais a igreja que ela é desmontada e montada, que no Antigo Testamento ela é chamada de tabernáculo. Não tem mais a igreja no Novo Testamento ali no inicinho, né? Que é chamada de templo. Então, ou sinagoga, né? A igreja mais primitiva seria, né, a sinagoga. E aí não tem aquela igreja em si, só aquilo ali, né? Nos evangelhos nós conseguimos entender que a igreja é você e eu, né? Então nós somos a igreja, nós precisamos cuidar dos nossos templos, né? Nosso templo, nós somos templo do Espírito Santo e que ele habita aqui dentro de nós. Nos evangelhos nós vamos ver que o véu foi rasgado lá quando Jesus, né, ele fala que está consumado. Já preguei também sobre essa palavra, está consumado, que significa, né, um grito de guerra, né, quando você vence uma batalha. Isso seria o significado do grito de Jesus, né? Está consumado ali. É exatamente essa é a função que ele estava dizendo. A guerra foi vencida, né? Ele declara essa vitória e o véu lá do templo ele se rasga. Então o Santo dos Santos agora é dentro de você. Você tem livre-arbítrio para entrar nesse Santo dos Santos dentro do seu quarto. Olha que bacana, olha que interessante. Que agora você, aí na sua casa, hoje mesmo, depois de uma live dessa, encerrando aqui, você pode, né, se ajoelhar, sentado, em pé, não tem dificuldade com isso. Ore, fale com o Senhor e esse Santo dos Santos vai vir até você e você vai, né, ter esse encontro real com Cristo, sem dificuldade nenhuma, sem blá blá blá, sem, né, muita coisa. Bote um hino de fundo, né, porque a gente vê lá em... É 2 Reis ou 1 Reis, não vou lembrar agora, né, mas capítulo 3, ou de 1 Reis ou de 2 Reis, nós vamos ver lá Eliseu. Então seria no 2 Reis. Olha que interessante. Falei agora que quando a gente conhece toda a Bíblia, a gente acaba conseguindo até saber onde estão as histórias. Porque 1 Reis, né, vai contar a história de Elias e 2 Reis vai falar de Eliseu. Então, se eu estou falando o ministério de Eliseu, eu já consigo achar onde que é o capítulo. O capítulo é então de 2 Reis, né, capítulo 3. Se eu não me engano, se eu assim acertar, dar aquele chute certeiro, é capítulo 3, versículo 15, que vai falar que quando Eliseu ele queria, né, ele tentou
ouvir Deus, falar com Deus para proferir fazer uma profecia, né? Declarar proferir uma profecia àquele rei da carruagem que estava, né, seguindo ali, ele pede que venha um arpista. Então, se você quer orar na sua casa, coloca um hino, tá certo? Coloca um hino, coloca um louvor ali de fundo. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai achar aí vários aí, fundos para oração. Você coloca e aí você fecha a porta do seu quarto, ó, e começa a orar. É muito bom isso, é top. Uma das coisas que eu mais faço, eu gosto demais. Só que hoje em dia eu faço tocando, né? Que Deus, graças a Deus, me abençoou, que aí a gente sabe tocar, então a gente toca um pouquinho de louvor ali, viaja. É a coisa que eu mais gosto de fazer nos meus momentos de oração. Pego um violãozinho, toco um louvorzinho, e ali eu faço um espontâneo, e é assim, maravilhoso. Vou fazer também lives, né, fazendo espontâneo aqui para vocês curtirem esse momento de oração que eu faço direto aqui, tá bom? Mas essa é a nova aliança, que é individual, é você com Deus, tá bom? E você, não, lógico que você tem que ter igreja, tá bom? Fique claro isso, não entre em contradição com o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando que você é igreja, tá? Mas você precisa estar inserido no corpo, porque Paulo, ele ensina sobre isso, né? Lá em Coríntios, né? Ele vai falar sobre isso, que, né, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, né, que tem os seus membros. Então é preciso que você esteja dentro de um corpo, tá bom? Mais um detalhe importante para a gente estar fechando essa live. A última refeição com os discípulos, quando Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia, possivelmente foi o segundo andar da casa da mãe de João Marcos, o evangelista. Olha isso, hein, irmão? Esse aqui eu deixei pro final, para fechar a live, porque, gente, para você ter ideia da importância, né, de Marcos, do evangelista Marcos, dentro da história bíblica. Foi o cara que andou com Jesus, foi o mesmo que andou com Paulo, e tem esse pequeno detalhe que é a mãe dele, né? A mãe dele era uma casa de oração, né? Quando eu fiz a pregação, né, a pregação sobre a história de Marcos, eu me identifiquei muito. E se ela tiver aí na live ainda, dá um toquezinho aí, ó, dá uma mensagenzinha aí, mamãe. Ô mãe, que é a minha maior referência, tá? Eu não posso negar que isso aí foi o que mudou a minha vida para entrar dentro do evangelho. Isso aí é algo que foi transformador. Já contei sobre esse testemunho, não vou entrar nesse testemunho hoje, mas foi uma das coisas que me modificou completamente, para eu estar pelo menos olhando, né, para Jesus e olhando para Deus. Porque quando eu chegava, né, bêbado, drogado, qualquer coisa nesse sentido, eu via a minha mãe, né, de joelhos orando por mim. E também teve o maior acontecimento, né, que foi o momento em que ela decidiu mesmo ser evangélica protestante, que ela foi e mudou totalmente de religião, e isso modificou meu modo de pensar sobre Jesus. Foi impactante para mim ver isso, porque a pergunta que ficou naquele momento dentro daquele carro, acho que era um Fusca na época, era um Fusca bege, é isso mesmo. Foi exatamente a pergunta: que igreja é essa? Que Jesus é esse que ela está vendo, que faz, né, ela, que era uma pessoa totalmente assídua numa religião, mudar completamente a sua vida por esse Jesus, por essa nova religião, esse novo momento da sua vida. Isso me impactou demais, e hoje, né, eu tô aqui falando para vocês, mas é fruto desse início aí. Então, se você tem uma mãe como a mãe de João Marcos, muito obrigado, mãe, por tudo que você fez pela gente, né?
Isso aí, mostrar Jesus pra gente foi o melhor legado que você deixou. Não chora não, hein? E eu aqui eu tô segurando. Mas é um dos maiores legados que você pode dar pro seu filho. Ensina o seu filho, né, o caminho que deve andar para mais tarde ele não se desviar. E quem sabe ele também não ser um stream como eu aqui e falar sobre o evangelho como eu estou falando hoje, mas é fruto dessa sementinha que foi colocada lá atrás. Eu agradeço muito, Foi um dos maiores legados que eu pude receber na minha vida, tá bom? Gente, nós vamos ficando por aqui, né? Nós vamos ficando por aqui, mudei aqui já. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a live aula. Essa foi a primeira live aula dessa volta. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu amei. Eu sou apaixonado por dar aula. Sou apaixonado por falar de Deus, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da linguagem. A linguagem foi bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, manda isso para outras pessoas. Fala para as outras pessoas virem, né, aqui e acompanhar essa live aula. E nós vamos ter também os nossos vídeos semanais aí, que nós estamos colocando vídeo no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui para acompanhar os outros vídeos que vão sair durante a semana. E tem mais coisa vindo por aí, tá bom? A gente tá gravando, né, tá fazendo os roteiros das outras coisas que vem por aí. E em breve a gente também vai estar colocando também o trailer, né, do documentário que a gente está produzindo. A gente está produzindo um documentário. Vamos falar muito sobre música aqui nesse canal, tá bom? Porque tem uma galera aí que tá junto comigo e tá me ajudando bastante. Ó, eu só tenho a agradecer. Se ele aparecer aqui na live, vou ficar muito feliz. Ao Valmar, né, que é o pastor e ele é o vocalista da banda Pingo d'Água. Cara, muito obrigado. Queria deixar registrado aqui também. Muito obrigado por tudo que você tem feito, pelas orações, né, que você tem feito, né, pela minha vida. Tem ministrado muitas coisas na minha vida. Muito obrigado pelo esse carinho, pelo esse amor da banda Pingo d'Água, da igreja Pingo d'Água, que é do Rio de Janeiro. Né, tem feito muitas coisas juntos. Tem me apresentado para uma galera assim maravilhosa. E eu só tenho a agradecer, né, a essa galera que tá colando junto com a gente no canal aqui, né, a todo mundo, né, de um grupo, que a gente tem um grupo agora aí, Rio Voador, que chama, e esse grupo só tem assim gente maravilhosa de Deus. Eu tô aprendendo muito com essa galera. Às vezes eu nem falo lá, mas eu tô ouvindo todos os áudios, tá? Muito obrigado a toda essa galera. Já também agradecer aqui a galera que pediu de volta, principalmente a minha prima, né, a Cristiane, que tava doida para assistir uma live aula. Então, Cristiane, a Ney, como a gente conhece ela, muito obrigado pelo carinho de querer. Tem também a Marilda, que estudou comigo prótese e também viu um vídeo essa semana e agradeceu. A minha professora Rose, também, que deu aula para mim de prótese, e essa semana também falou, a mensagem tá top. Então, muito obrigado, gente, a vocês estarem acompanhando aí o canal, tá bom? É isso que faz a gente ter mais vontade de gravar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Diogo Pires, mais uma vez, tá certo? Agradecendo a vocês por vocês acompanharem essa live. Até semana que vem. Marque na sua agenda, tá certo? Para vocês acompanharem a live aqui. 8 horas, quarta-feira que vem, vou estar junto com vocês. Tchau!